Salve Deus, meus filhos, nos proporciona com tanto amor a divina providência, esse nosso encontro. À espera da grande sabedoria e o aprimoramento para nossas passagens e nossa grande missão nos carreiros terrestres. Deixemos por instante libertos nossos pensamentos a vaguear na amplidão circunstanciais desta doutrina, desta nova era. Remontamos séculos, atingimos os nossos ensinamentos, as nossas heranças transcendentais, porque sabemos que vibrar, irradiar nesse universo, que tudo é luz, tudo é força, vida, meus filhos. Somos o rio correndo tranquilamente para o mar. Quando recebemos uma projeção mental fluídica, seguimos com a mente ou somos atraídos, conforme as nossas propriedades ou herança, ajudamos ou destruímos. Essas projeções podem ser mentais ou fluídicas. As mentais, ou a mental, apresenta-se, atinge o processo mental. As projeções de amor, destinada a beneficiar ou socorrer, nos atinge com bons pensamentos. Em vez da mente, recebemos no coração a energia mental. É o fenômeno vivo que improvisa, altera, constrange, alarga, desassimila, pulveriza, ou recompõe a energia em todas as dimensões. Na criação do todo, sentimos a força da mente divina ao dizer: o Senhor tem o seu templo em meu íntimo, e nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Nossos maus desejos criam em torno de nós uma atmosfera fluídica, impura, propícia à ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as benéficas vibrações quando estamos em prece. E não existe uma prece de mais segurança e maior equilíbrio do que essa nossa chave de segurança. É o ritual perfeito do Filho de Seta Branca. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Palavras de Mateus. A lei das atrações se corresponde, rege todas as coisas. As vibrações atraem vibrações similares, se aproximam e se vinculam na alma. A alma, o microcósmico do coração, os pensamentos. Portanto, falando de uma condição em hierarquia entre os desencarnados, diremos que entre os mesmos, cuja única base é a virtude, as qualidades morais
conquistada pelo trabalho e pelo sofrimento. Verificamos, pois, que eles estacionam na erraticidade, em faixas, de acordo com o padrão físico e moral. E se temos a mente equilibrada, as nossas faixas, temos um portal de desintegração, de reintegração, onde todas as nossas preces são levadas e atingem o alvo do nosso objetivo. Assim também, nós outros alimentamos agora com boas obras, avivando a chama do amor puro. É o que estamos fazendo aqui nesse templo, na lei do auxílio, transformando em faixas esclarecedoras. Vamos esquecer todos aqueles que se aproximam a fim de nos desencaminhar com palavras, desarmonizando o nosso centro coronário e desafinando o nosso plexo, a nossa alma, o nosso todo. E a fim de encaminharmos cada vez mais, em frente, sem tropeço, cumprindo o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Se tens fé, sustentarás. Sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior. Aperfeiçoando, nós mesmos temos mais condições de segurança, refletimos, amamos, encontramos a sabedoria, as leis. Sim, a fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro, enquanto a fé esclarecida é foco que brilha, ilumina a nossa própria estrada. Foco que transporta todo e qualquer nevoeiro. É o que somos, meus filhos. Ninguém adquire sem ter passado pelas tribulações, da dúvida, sem ter padecido as angústias, na libertação dos nossos compromissos kármicos. Cuidado também com a fé religiosa, que nos anula a razão e nos submete ao juízo dos outros. É uma das seguranças que eu velo todos os dias. Temo o homem anulado por conhecimentos, mesmo sendo eles reais, crísticos. Prefiro o homem crístico, mas sem a anulação do seu juízo. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós. Como podemos anular a nossa personalidade, o nosso ego?
Vivemos num propósito firme, em busca de aprimoramento, evolução. Entretanto, estacionamos ao menor empecilho. Somente a verdade nos dá libertação dos nossos espíritos. Meus filhos, sempre que uma estrada termina, nasce outra. Portanto, não é motivo trocar de estrada. É sair para outra que não conhecemos. O melhor é conhecermos a nossa própria estrada, ser guiado por nós mesmos, pelas nossas boas ações e pelos conhecimentos que nascem da nossa alma, do nosso microcósmico, nosso plexo. A época vibrante, porque passamos, acelera o ritmo dos nossos ensinamentos, coisas que eu acredito impossível, estou vos dizendo. A época que vivemos na condição feliz ou infeliz deve ser bem pensada. Passar pelo amanhecer, ignorando a sua disciplina, o esclarecimento, não se cura e nem cura coisa alguma. Devemos procurar a nossa luz íntima, oferecendo-nos ao Pai, seta branca, a Jesus, agradecendo este paraíso renovador dos nossos espíritos. Devemos cultivar o santuário de nossas inteligências, da nossa inteligência, que é Ele que é por Ele que se evolui, que nos evoluímos. Jesus não veio destruir as leis dos homens, que vêm de Deus, e se esclarecer, cumprir ao grau de desenvolvimento. No entanto, cada um tem o seu começo, tem a sua libertação. No dia em que a alma, o dia que o nosso centro coronário liberta-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistando a sua autonomia, compreendendo as suas responsabilidades morais, é de veras um verdadeiro conhecimento, mas nem por isso atinge o seu fim, ou termina a sua evolução. Sim, atinge o seu fim, ou termina a sua evolução, longe de acabar. Aí é que começa a sua obra real, neste ou em outros mundos, em outros planos vibratórios. Por exemplo, vou lhe contar o que se passa nas minhas viagens. Mas antes, tenho uma explicação. O corpo espiritual, isto é, o perispírito, como toda matéria, nada mais é do que concentração, energia de fluido cósmico em várias camadas vibratórias que eu já expliquei. O espírito manipula para a sua realização desde quando o espírito escolhe a sua mãe Sim,
Um grande laço se interlaça, mãe e pai. Mãe. Na minha concepção de clarividente, a mãe é o espírito responsável pelo homem na Terra. Que assume toda a responsabilidade. O que somos? Somos, aqui na Terra, e muita coisa levamos para os mundos etéricos, o que nos dá uma mãe. A potência espiritual de um centro de vida inteligente, atraídos por forças kármicas que se harmonizam com as nossas, deles constituindo nosso domicílio na matéria, o perispírito, encarnado ou desencarnado, onde estiver, respira entre a vida superior ou inferior, que emite ao redor. Se eu tenho evolução e sigo a mundos evoluídos, eu respiro no meu corpo a evolução do mundo onde estou. Se eu estou em uma camada pesada, eu estou respirando o mau tempo daquele plano, daquele mundo. Emitimos ao nosso redor os nossos passos. Somos como a aranha que se confunde nos fios escuros ou brancos que produz. E como também a aranha que corta os próprios fios que produz. Todos nós exteriorizamos energia com as quais nos revestimos e que nos define. Nos revestimos, nós nos definimos muito mais nos nossos passos do que produzimos, do que emitimos do nosso plexo, do que as palavras que recebemos. Para melhor simplificar, a verdadeira condição do espírito é somente uma: a lei, a individualidade, a lei do auxílio, a lei divina, a lei física. E no centro coronário, que se organizam e se originam manifestações registramos o que calcam na sensibilidade e envolve no físico. Sua atuação passada, refletida no presente, plasma em ondas de retorno no circuito fechado da lei de causa e efeito.
tudo gira em torno de sua áurea, em torno dos seus passos, até onde a sua energia alcança. Nesses centros de força, recebem, localizados no duplo etérico, as energias manipuladas pelo perispírito. Esse centro de força recebe movimentos, se movimentam e transmitem globos vitalizantes aos órgãos do corpo físico, através dos denominados plexos. Emite e absorve. Temos assim no centro coronário a complementação de forças determinantes dos determinantes planos superiores. Somos bom ou mal, se perfeito ou imperfeito, se queremos. Porque temos dos planos superiores, por mais miserável ou incompreendido que seja o homem, ele tem os seus fluidos da presença divina dos planos superiores e passa por um selecionamento paulatino, faz expansão, filtra as energias, as emanações cuidadosamente. Sempre está encaminhando o homem através de reflexos benéficos na hora da individualidade. Na hora da individualidade. Com base nas próprias vibrações próprio do espírito, que eu chamo também força nativa. Neste labor, imprime o centro coronário emanações fluídicas, eletromagnéticas, que leva ao centro da alma, irradiações energéticas, estimulando, vitalizando, agindo sempre de forma independente de si para si, a sua propriedade, a sua força nativa, sempre querendo bem, perfeito ou imperfeito. O homem perfeito, em sua conduta doutrinária, emite seus bons reflexos ou negativo, deturpa, de acordo com a sua recepção. Deste modo, o centro coronário registra a responsabilidade, marcando o próprio homem consequências felizes ou infelizes. São leis essas emanadas pelo Criador, causa e efeito. E sob a orientação dos mentores espirituais, reúne as cédulas, compondo os tecidos, as associações dos tecidos, moldando, e funciona sempre pelo governo mental. Deixando aqui o funcionamento do centro coronário já concluído, que o homem herda do corpo conforme a sua disposição mental. Na lei do auxílio, o trabalho da caridade, de suas faculdades mediúnicas, cria em cada um uma força curadora e inteligente, curando também o seu próprio corpo. No dia que o espírito se libertar das forças animais, nada tem a fazer na terra. O homem tem que sentir constante força vital. Se sentirmos no íntimo falhas dos nossos lados, reagimos com suficientemente coragem.
suficientemente coragem de discernir, a fim de reparar o negativo de hoje, será o negativo de amanhã. Cada consciência vive e envolve nos seus próprios pensamentos. Através dos séculos, dos tempos, nada escapa à lei do progresso. As religiões acima de tudo. É a fronteira que nos ilumina, as muitas passagens, as células que compõem o nosso corpo, os nossos corpos físicos, o nosso corpo físico, são as mesmas do corpo astral. Explicamos aqui uma passagem importante que nos deixa e que me deixou esclarecida. Completando seu tempo na Terra, uma nobre família voltou para os planos espirituais. Sim, aqui vamos ver que o negativo de hoje será o mal de amanhã. Essa nobre família voltou aos planos espirituais e, em vez de festas, decorações, por tão rica passagem na Terra, quando se diz uma família espiritual, é muita gente. Sim, tudo bem. Porém, Rúbio e Rúbia não participavam desses cortejos. Sua tristeza impregnava com uma intensidade anormal. Todos seguiam para suas missões, recebiam suas jornadas, e os dois não sentiam a menor emoção ou sintonia de onde estavam. O chefe daquela família começou, o ministro, começou a tomar providência, se preocupar. Os dois jovens, Rúbio e Rúbia, foram levados ao grande Aledá, Alufaz, e diagnosticados. Rúbio e Rúbia eram gêmeos naquela passagem na Terra. Eram mudos e surdos, por um grande erro cometido em uma espionagem na Guerra dos 100 Anos. Aproveitaram dos seus poderes e havia causado um grande mal. Foi triste o que aconteceu. Aquele casal não seguiu o curso normal da vida. O seu sofrimento, a sua angústia não deixavam subir. Entraram para o sono cultural. E 9 meses depois, procuraram a mãe para reencarnar. Sem parentes, sem qualquer prazer, o ideal, os dois reencarnaram após o sono cultural. Porém, não se curaram. No sono cultural da sua tristeza, tiveram um lar feliz e pagaram com amor. O fato é que, atravessando os séculos do tempo, nada escapa
dos tempos, nada escapa à lei do progresso, à lei das religiões, das doutrinas. Temos que corresponder às necessidades da época, que para isso já viemos preparados dos planos espirituais. Só teremos com o Espírito da Verdade pela vivência única e simples do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por esse caminho chegamos à glória máxima do Espírito da Verdade. Vejam, esses dois, apesar da grande evolução dos seus familiares, nada serviu para a evolução. Nós mesmos fazemos e nos evoluímos pelos nossos conhecimentos interiores. De nada valeu, como já disse, a encarnação de Rúbio e Rúbia. Só 50 anos depois foram encontrar com seus pais. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia ou a mente do homem. No entanto, porém, todo esse particular é propósito, objetivo, a existência de forças mal distribuídas. Quando nós conhecemos a força física e a força espiritual, quando sentimos o amor da evolução em nossos corações, iluminamos os nossos caminhos, iluminamos nossos passos, e quando consideramos a nossa vida um espinho terrível, os passos a viver, as nossas provas, que cada dia as agonias aumentam e passa a uma existência os nossos sofrimentos inconformados. No entanto, converse tu mesmo, conversamos nós mesmos com Deus, nos nossos mentores espirituais, em sintonia, alegria que este planeta produz. A manifestação dos espíritos por aparelhos mediúnicos nos favorece 100% as nossas dores. Porém, a mensagem dos espíritos não é mais nem menos do que a evangelização. Somente alertando-nos ele nos alerta no primeiro passo. E não te esqueça que seguro darás 1000 passos outros, sempre se defrontando com e sempre se encontrando com centenas de outros fenômenos. Porém, o que me consta é que os espíritos vêm ensinar a dar o primeiro passo. Não segura nas suas pernas, você mesmo dará sozinho. Não ignores que nem o poder, e nem a juventude, e nem o ouro, nem a fama, e nem a ciência te confere a qualquer privilégio de fixação no conhecimento um palmo acima de tua cabeça. Pensa nisso e te recorda que te encontras no mundo igualmente em uma viagem, sempre as despedidas, sempre a saudade, sempre o adeus. A queixa, embora aparentemente justa, antes de perderes o equilíbrio
examina primeiro as intenções mais íntimas do seu portador, o dever de salientar-nos a necessidade dos nossos equilíbrios. Temos assistência espiritual. Todos os dias, muito mais devemos estar consciente de nossos compromissos, a responsabilidade, não só para com ele, como para conosco. O peixe mora tranquilamente na água, mas sabe que deve nadar por si mesmo, diz Emmanuel. Sim, somos nós que devemos compreender e que devemos dar seguramente o nosso primeiro passo. Nunca se impressione pelo que diz o portador. Consulte-o, veja-o como se fosse uma árvore diante de ti. Somente pelos frutos conhecemos a árvore diante de nós, até mesmo as que nos cobrem. Procuramos, no cumprimento das nossas obrigações exteriores e interiores, unirmos ao Altíssimo. Estamos vivendo os últimos dias. Inteligência, pensamento, não são atribuídos na matéria. Verificamos que elementos espirituais e a matéria são dois princípios característicos do universo. Individualizando o principal, o espiritual, constituímos seres chamados espíritos, assim como, individualizando o princípio matéria, constituímos os diferentes corpos da natureza orgânica e orgânicos. Não é somente a alma humana uma coisa que persiste e sobrevive dos corpos físico e fluídico. Assim, todo homem vive um espírito, por espírito, deve-se entender a alma revestida pelos seus envoltórios fluídicos, que tem a forma do corpo físico, que participa da imortalidade, do mesmo do qual é inesperável. Revela-se por seus pensamentos e também por seus atos, para que possa agir, nos impressionar. Os sentidos físicos transportam-se com o envoltório semimaterial. Denominamos perispírito, denominamos o envoltório fluídico, já disse. O imponderável e invisível. Muitas vezes estamos com o nosso invólucro fluídico junto à meia alma e o nosso psique, atravessando outros planos, conservando os instintos do corpo físico, acumulando forças
vivendo os nossos múltiplos existência ou futuro da nossa desejada evolução. Durante a encarnação, como anteriormente foi explicado, o centro coronário incumbe-se de captar e transportar aos outros centros de força as energias que, por sua vez, são transportadas por órgãos, vitalizando, estimulando por essas energias, executam duas importantes tarefas: assimilação e a desassimilação, ou excreção. Estamos no limiar do terceiro milênio, tudo esperamos mesmo junto, em breve, o céu e a terra teremos o mesmo comportamento. Porém, grandes catástrofes nos desentendimentos humanos. Bendito sejas tu, Jesus querido, que por piedade devolveste ao meu espírito aqui, para a terra, confiante nos dotes que me destes. Graças a Deus.